a pergunta de hoje. O que é que nós temos hoje como pergunta para a nossa conversa, para o nosso culto? Tá bom? Então a pergunta está aqui. Ó. Veja só, é interessante, tá? A pergunta é a seguinte: o universo infinito, né, esse universo enorme, grande demais que nós temos hoje, e é reconhecido hoje, né? Não é uma prova da existência de extraterrestres? Será que Deus iria criar um universo tão imenso como este para botar somente uma bolinha onde existe, onde a gente vive, né? Uma coisinha pequena, pequenininha, né? Que é o mundo, que é o planeta que nós habitamos. Será que isso não prova de que existem muitos seres, né, extraterrestres espalhados aí pelo universo? Então essa foi a pergunta que foi trazida para mim. Claro que tem outras aí que vieram também e eu estou juntando numa só, né? Então temos aqui um primeiro argumento a ser considerado. Muita gente questiona isso. Se Deus fez um universo tão enorme, não é lógico que ele fez outros mundos e outras criaturas inteligentes pelo universo? Não é lógico, não é óbvio isso? Não, não é tão óbvio, né? Uma coisa não quer dizer outra. Mas, segundo, vamos considerar separadamente alguns aspectos para não misturarmos e assim termos a resposta de uma pergunta se resolvendo em outra pergunta. Então vamos ver ponto por ponto. Terceiro, se formos considerar só a Bíblia, não há nada nela que diga que Deus criou algum ser fora do nosso planeta. Até porque o entendimento humano nos tempos bíblicos era que só havia nosso planeta e que o Sol e as estrelas existiam somente para iluminar de dia e de noite. Então, o planeta era único e o Sol fazia seu movimento, a Lua fazia seu movimento e o planeta estava aqui. 4. Segundo o entendimento científico, o universo não começou enorme, grande, como hoje ele é, mas está em expansão, está se expandindo em alta velocidade, tá? Cada vez maior. Presume-se que tudo começou há uns 15 trilhões de anos atrás, de uma explosão que no texto bíblico pode ser entendido como haja luz da ordem de Deus, né? E houve luz no universo, tá bom? Então pode ter começado daquela explosão, segundo o que a ciência diz. Há muitas formas de vida já reconhecidas pela ciência, muitas formas de vida. E, claro, há outras que a ciência ainda não conhece ou ainda não reconhece como vida. Por exemplo, tempos atrás só havia o reino animal, vegetal e mineral. E assim mesmo o mineral não era vida. Hoje já se admite o vírus, a bactéria, como outros tipos de reino. Já se entende que o reino mineral tem um tipo de existência, um tipo de vida. E, recentemente, alguns acreditam assim, quando alguém, qualquer pessoa, acredita que uma coisa existe, nesse momento, aquilo passa a existir. Entendeu? Basta alguém acreditar que exista. Nesse momento, aquilo passa a existir.
Muito bem. Sexto, as explorações de outros planetas já encontraram evidências de vida em outros planetas, que ainda não foram identificadas como vidas inteligentes, tá? Vidas minúsculas, mas são entendidas como vidas que existem em outros planetas. 7. Há muita especulação sobre discos voadores. ETs e seres estranhos. Olha, há muita especulação sobre discos voadores, ETs, né, extraterrestres, e seres estranhos vistos por muita gente. Possivelmente, um bom número desses casos seja apenas fantasia. Outro número seja apenas fenômenos parapsicológicos. A parapsicologia acredita que dentro de 50 metros você pode fazer coisas se materializarem a ponto de outras pessoas verem. E alguns poucos desses casos, né, que as pessoas veem por aí, podem ser que seja apenas seres humanos, olha só que interessante, seres humanos do futuro, do nosso futuro, que viajam no tempo ultrapassando a velocidade da luz ou utilizando tecnologias que permitam tal façanha. Então a ideia, a lei da natureza, tem uma lei que diz que a distância é igual a tempo mais velocidade. E tempo é igual a distância dividido por velocidade. Isso quer dizer que se você passar da velocidade da luz, você não avança no tempo, você atrasa no tempo. Entendeu? Você atrasa, porque você passou da velocidade da luz. Então, isso, inclusive, uma experiência, pelo menos que eu já li, uma experiência diz que pegaram 2 relógios incapazes de atrasar, né? Então, pegaram 2 relógios, colocaram um num avião e outro ficou na terra, ficou no local. E pegaram um avião ultrassônico, ultra não sei o que lá, e botaram esse avião para... E quando foram verificar os relógios, o relógio do avião estava atrasado. Não sei, pouquíssimos, mas estava atrasado. Então, essa ideia é possível. Mas pode haver outras tecnologias no futuro que faz com que as pessoas voltem ao passado. É possível, tá bom? Pode ser que existam, então, seres inteligentes no universo, além de nós, seres humanos. Mas, pessoalmente, pessoalmente, não acredito. E nem a Bíblia dá alguma informação sobre isto. Tem um escritor bíblico, não é escritor bíblico, tem um escritor que consegue ver na Bíblia uma série de informações, versículos isolados, onde ele diz que está falando sobre extraterrestres, está falando sobre naves, está falando sobre astronautas, né? Ele consegue ver isso no texto. Mas quando você vai ver o texto, são textos parabólicos, ou são textos proféticos, ou são textos, enfim, não são textos literais, são textos de uma linguagem metafórica, digamos assim, tá bom? Então isso complica, porque quando é metafórico, você não pode pegar aquilo como literal, tá bom? Então a Bíblia não dá margem para esse tipo de coisa. O ponto 9, fato é que o tamanho alastrador do universo não é prova alguma ou nem indício
de que hajam outras civilizações em outros planetas. E décimo, por último, o tamanho enorme e crescente do universo provavelmente tenha apenas a importância sistêmica de toda a criação. Para o planeta Terra ser o que é habitável, cada detalhe do universo foi essencial no início e ainda continua essencial para a manutenção de tudo isto que temos ao nosso dispor. Então, é um sistema. Por exemplo, se eu mato uma formiga, por menor que ela seja, o meu sistema vai estar sendo prejudicado de alguma forma. Então, a mesma coisa. Aquele planeta, aquela estrela, a mais distante que pode existir sobre a face em relação à Terra, ela foi e ela continua sendo importante para o sistema, né? O sistema ecológico, digamos assim, para a sobrevivência da Terra, não só no início, mas agora também nos tempos que nós estamos. Tá bom? Claro, se eu um dia encontrar um extraterrestre fora que não é terrestre, é extraterrestre, bom, eu também não vou me assustar, não. Eu, pessoalmente, não acredito. Agora, pode existir. Tem tanta coisa que eu também não acredito e existe, né? Como também tem muita coisa que eu acredito que não existe. Então, faz parte, né? Eu só estou dando uma opinião em cima do que eu vejo, percebo na Bíblia. Mas qualquer outra opinião não vai fazer diferença nenhuma. Eu convivo muito bem, né, com os que pensam diferente. Tá bom? Ok.